Bom dia, presidente, vereadoras, vereadora Gladys Frisso, vereadores, quem nos assiste aqui no plenário e pela TV Câmara. Vou usar o espaço do grande expediente de hoje para falar sobre dois assuntos. Um é para compartilhar com vocês, então, a nossa participação num evento ontem no Palácio Piratini. Este evento era uma solenidade da área de educação, onde foi assinado um termo de cooperação entre a Secretaria de Educação e a área do PGQP, SENAC, SEBRAE. E, além dessa assinatura desse termo de cooperação, também houve a solenidade de entrega de certificados de parceiros da CIPAV. Então, tinha pessoas de diversas localidades, diversos locais do Estado, porque o CIPAV, que era um programa local aqui de Caxias do Sul, agora é estadual. Aqui nesta casa todos sabem, mas nem de repente quem nos assiste não sabe. Nós temos uma coordenadora que está aqui na nossa cidade, que ela atua em toda a região aqui da Serra. Mas o CIPAV está sendo implantado em todo o Estado e ontem, então, teve a solenidade de entrega de certificados. Estavam lá receberam de Caxias do Sul a Polícia Federal, a Guarda Municipal, a Brigada Militar, a Escola de Trânsito e a nossa Comissão de Enfrentamento da Violência. Nós ficamos muito satisfeitos com esse reconhecimento. De fato, a gente trabalhar com a CIPAV integra o nosso terceiro eixo, o eixo número 3 da nossa comissão, que é as ações integradas de prevenção. Então, no ano passado, nós realizamos seminário de boas práticas com a Justiça Restaurativa na escola. A gente teve atividade em relação às 20 escolas mais violentas, com a parceria da Brigada e da Guarda. A gente acompanha o trabalho da Rede de Apoio ao Educando, que tem o foco principalmente na infrequência escolar e na evasão escolar. Então, compartilhando com vocês, que foi bem, entendo que bem positivo para a nossa comissão, vereadora Adiló, vereador Felipe, vereador Gustavo e vereador Neri, que a gente tenha recebido esse reconhecimento. O segundo assunto que eu quero compartilhar é estabelecer um paralelo aqui em relação ao cenário, que ainda, apesar de todo o trabalho que, na minha visão, é positivo em relação à questão da segurança que vem sendo feito no Estado, apenas para a gente estar acompanhando, porque faz parte de nós melhorar um resultado quando a gente conhece a situação, a gente atua sobre ela e a gente acompanha se ela melhora. Então, no mês de junho, foi divulgado o Mapa Nacional da Violência e nós identificamos. Então, vamos trazer aqui as cidades do Estado mais violentas. Mas eu quero fazer um paralelo, porque o cenário das mais violentas é estarrecedor. Mas tem o paralelo que eu quero apresentar é o dado de um local que, através de um trabalho com planejamento, com visão de longo prazo, tem resultados surpreendentes. Em relação ao mapa da violência, é importante esclarecer como ele é mensurado. De novo, provavelmente meus colegas aqui saibam, mas para a gente esclarecer para quem está nos assistindo. A Organização Mundial da Saúde, ela considera epidemia quando alguma doença causa a morte de mais de 10 pessoas por 100 mil habitantes ano. Essa é a forma como a Organização Mundial da Saúde mensura se aquele caso é uma epidemia. Então, se nós pegarmos a febre amarela, se morreram mais do que 10 pessoas por 100 mil habitantes numa cidade ano, considera-se epidemia. Da mesma forma, se avalia a questão da criminalidade através do mapa da violência. Então, vamos olhar as 15... olhando o cenário estadual,
nós temos aqui as 15 cidades mais violentas. A nossa média nacional é 29. Viamão é a primeira cidade, ela com 77 casos a cada 100 mil habitantes. 77 casos a cada 100 mil habitantes. Então, Viamão é a cidade mais violenta do Rio Grande do Sul. E ocupa a 21ª posição nacional. Em segundo lugar, vem Alvorada, com 71 casos. Ocupa a 30ª posição nacional. Na sequência, Porto Alegre, gente, com 58 casos. Está muito grave Porto Alegre. A gente vem acompanhando na imprensa, a gente sabe. O quarto é Sapucaia, também ali na região metropolitana, né, que é a mais violenta, com 50 casos por 100 mil habitantes. Canoas, que é reconhecida como um trabalho que ocorreu até então, até bem importante na área de segurança, mas continua ocupando o 5º lugar do Estado, né, com 47,9, quase 48. Caxias do Sul aparece como 10º. É que essa relação aqui é entre 19 municípios mais violentos em relação ao mapa nacional. Então, nós estamos com 35,5 casos. É bastante também, porque o considerado não epidemia é 10. Bento Gonçalves, com 29,8. Novo Hamburgo, com 25,7. Santa Maria, 25,6. E Rio Grande, a cidade de Rio Grande, com 21,6. Todas, então, bem acima. Se nós estivéssemos falando de alguma questão de saúde, e que é, né? É saúde porque são homicídios, a gente está com esses 15 municípios com uma situação bem grave. Acima dos 10 mortes por 100 mil habitantes. E qual é o cenário que, surpreendentemente, porque tem pessoas que eu comento isso, né, porque é conhecido, eles dizem, como assim? Capaz que São Paulo é o primeiro estado com o menor índice de homicídios e vale dizer que Porto Alegre é a 7ª capital mais violenta do Brasil. E São Paulo, ela ocupa a posição entre as 10, a primeira posição. Entre as 10 mais violentas, ela é a menos São Paulo. Então, que normalmente a gente vê São Paulo como, né, um lugar violento. Eu estive no dia 4 de junho, num fórum da ONG Brasil Sem Grades, que vocês sabem que eu sou vice-presidente. Esse fórum ocorre anualmente, é o 3º ano que ocorre, em parceria com a Associação do Ministério Público do Trabalho. E esse ano, de fato, assim, nós tivemos painéis fantásticos. Dá vontade de compartilhar todos com vocês. Mas eu vou compartilhar um deles que retrata o trabalho feito em São Paulo. Vejamos uma curva. Aqui, ó. Esta curva inicia no ano de 1997. É bem na pontinha aqui, ó, onde tinha 33,23 mortes por 100 mil habitantes. Em 1999, atinge um pico maior, que é o nosso de hoje, 35 mortes por 100 mil habitantes. Num trabalho realizado em 18 anos, 2017 figura com 7,9 mortes por 100 mil habitantes, em São Paulo. E o que foi feito em São Paulo? A gente vê ali, nesta curva, começou... eu vou pedir uma declaração de líder, por gentileza. Se possível, declaração de líder da bancada do PSDB, segue com a palavra a vereadora Paula Iores. Só para apresentar um pouquinho mais, colega. Nós tivemos, assim, lá no início, né, mudanças culturais. Então, ações conceituais e mudanças culturais. Desde lá, houve gestão de qualidade. O que é uma gestão de qualidade? Tu faz o diagnóstico,
mensura, então, o problema e estabelece indicadores estratégicos. E aí, o capitão da Polícia Militar, o coronel da Polícia Militar, que apresentou esse trabalho, inclusive foi um painel que eu mediei, ele tinha um comprometimento, uma satisfação tão grande em apresentar os dados, que era, sabe, um produto seu construído? Então, ele coloca assim, era religioso o acompanhamento mensal dos dados, onde todos se reúnem, olham território por território os resultados. Mas esse trabalho foi sendo construído ao longo de 18 anos. Então, assim, como exemplo de ações que ocorreram, houve, de forma macro, mudanças culturais, reorganização estrutural, policiamento orientado e administração por resultados. Conforme ocorria, tudo que foi implantado lá era feito nesse acompanhamento mensal, a mensuração do resultado para redirecionar ações. Então, assim como a gente faz, quando a gente trabalha com qualidade, e isso é muito forte nas organizações, já está forte na saúde também, é para isso que a gente define indicadores e mensura, e redireciona caminho. Houve em São Paulo um investimento muito forte em mais polícia. Eles dividiram por territórios, mapearam zonas com maior gravidade e, então, direcionaram ações desta forma também. Houve um investimento muito forte em tecnologia. O que a gente está vendo hoje, vereador, né, que eu acredito que essa contribuição também, e já lhe dou espaço, em relação a vídeo monitoramento, a cercamento eletrônico, enfim, isso já aconteceu lá. Eles unificaram a polícia militar, a polícia civil e a polícia científica. Então, o que a gente vê aqui de IGP, de ML, tudo isso trabalhando num prédio integrado. E eu lembro de ter lido a respeito disso na revista Exame, em 2016, toda a publicação. É interessante também verificar o projeto São Paulo contra o Crime, que aqui estão especificados os indicadores estratégicos e, inclusive, com participação nos resultados. Então, cada policial poderia receber até R$ 2.000 por trimestre, de acordo com os resultados obtidos naquele território. Em relação a roubos e furtos de automóveis e mortes violentas. Esses são os 3 indicadores estratégicos. Então, de fato, né, gente, quando a gente trabalha de uma forma com diagnóstico, começa tudo por diagnóstico, com planejamento e com investimento que vai sendo... se não tem resultado, eles não recebiam, é claro, né? Mas que vai sendo priorizado e redirecionado onde não está funcionando. Os resultados estão aí. Tem ações que chamam a atenção que, por exemplo, aqui, programa de atividade delegada. O que era atividade delegada? Um programa e um convênio entre a Prefeitura e a Polícia Militar. Então, tinham ações de caráter estadual, que também entravam na questão municipal. E olha só, esse programa, um convênio entre a Prefeitura e a Polícia Militar, por meio do qual os policiais, em horário de folga, atuam de farda e com equipamentos da corporação para a administração municipal. E o pagamento aos policiais é de responsabilidade do município. Então, as forças que são do Estado têm um convênio também com o município para atuar. A otimização de forças. Os exemplos de criatividade que houveram ali são fantásticos. E os resultados também, né? Porque está ali para a gente ver. Vereadora Diló, seu à parte. Obrigado, vereadora Paula. Lhe cumprimento por trazer esse tema que hoje seguramente é a maior aflição das famílias, especialmente gaúchas e nós, Caxias do Sul.
Canoas, eu acredito que nos próximos indicadores ela deve melhorar muito pelas políticas que foram adotadas lá de aparelhamento das forças policiais. Canoas, a gente sabe lá que o prefeito Busato agora, no primeiro semestre desse ano, entregou várias viaturas, equipou a polícia agora, se não me engano, em fim de março. Então, Canoas vem melhorando e deve melhorar bastante. Mas aqui em São Paulo, nós estivemos em Barueri 2011, conhecendo o programa, e São Paulo virou o jogo quando ele conseguiu integrar todas as forças e o cercamento eletrônico. Lá eles fizeram investimentos pesados em tecnologia, em equipamento, que esse equipamento é um investimento que dá um retorno imediato, o custo é baixo pelo retorno, e São Paulo é o exemplo. Quem quiser visitar qualquer lugar lá vai ver um exemplo bom para ser seguido. E endurecimento, né? Lá não tem colher de chá para marginal. Lá não tem o judiciário, o Ministério Público, todo mundo se aliou e hoje eles estão colhendo o resultado e tem apoio maciço da população. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador, pela colaboração. Vereador Cassina. Dentro dessa linha do vereador Adiló, sei que São Paulo, cidades do porte de Caxias, tem 6, 7 vezes mais contingente da Guarda Municipal do que Caxias. Lá em Barueri tem perto de 1.000. Sim, é muito forte. A Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal é preponderante no controle da criminalidade. E aqui eu não peguei totalmente, mas uma coisa que ninguém gosta, né, de construir presídios, os governos Covas e Alckmin construíram 12 presídios. Claro que alguém vai dizer, é melhor construir um hospital, uma escola, evidentemente, mas chega uma hora que, para a impunidade não tomar conta total, não ficar totalmente a ver navios o interesse do cidadão, tem que ter presídio também, evidentemente, né? Obrigado. Sim, vereador Cassina, eu também tenho esse dado da construção de presídios, ele não consta aqui. O que consta nesse gráfico houve a formação de agentes de escolta e vigilância penitenciária para liberar a Brigada Militar, a Polícia Militar, que é uma coisa que nós sabemos que aqui no Estado há 20 anos a Brigada Militar está lá. Então, de fato, lá houve investimento na repressão. E a gente também sabe que tem um orçamento melhor do que o nosso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós temos um custo muito caro com o crime. Porque hoje, por exemplo, nós estivemos, o vereador, quem estava na reunião, o vereador Renato, o nosso secretário de saúde, aqui municipal, tem dito, diariamente tem faltado 50 leitos em Caxias do Sul. Diariamente. Entre o que fica na UPA, o que fica no postão e o que chegam nos hospitais e ficam nos pronto-socorros. Muito desses leitos são ocupados pela criminalidade. E o que acontece? Quem teria que fazer uma cirurgia eletiva vai agravando o caso. Todos nós já soubemos a respeito disso. Então, aí tem um custo embutido, que é a violência que a criminalidade gera. Então, de fato, né, olhar para a segurança como um aspecto de longo prazo. Agora tem um projeto de lei que eu achei interessante, que vem da Fundação Floresta, proposto agora pelo Estado, de que 5% do ICMS se direcione direto para a segurança pública. Até onde eu conheço, eu acho muito importante, porque a gente tem que focar na segurança para reduzir o gasto que a gente vem tendo em outras áreas. O gasto social, o custo social disso, o custo de vidas. Então, essa questão, a palavra integração, que é o que a gente vem escutando muito forte, né, inclusive neste governo, ela é fundamental. O Sim-RS, desde o início, quando nós soubemos da existência dele, elogiamos. Então, entendo que a gente está num caminho que nós precisamos persistir, independentemente de sigla, independentemente de ser estadual, municipal. Aqui é um exemplo que nós temos para seguir. Acho que encerrou meu tempo, né? Eu digo, né, acho que todos concordam, que a falta de segurança nos tira a dignidade.
e ela é prioridade, sim. Muito obrigada, presidente. Encerrado.